Bom dia a todos, companheiros e companheiras. É bonito ver o auditório cheio, muita gente acompanhando pela internet. Pena que o motivo não seja tão bom. Seria muito melhor se nós estivéssemos cheios para discutir boas coisas. Infelizmente, nós enchemos o auditório pelas nossas dificuldades. Mas a grande boa notícia é que, nas dificuldades, nós crescemos. Essa é a história. Há 200 anos, os trabalhadores crescem na adversidade. Talvez seja agora, né, Pereira? Mais uma vez, nós vamos crescer. E o Diese, com as centrais sindicais, abrem essa jornada, que é uma jornada diferente, porque nós vamos continuar esse debate nos estados, no interior dos estados, permanentemente. Por quê? Porque este desafio é um desafio que exige de nós uma preparação muito maior para entrar no jogo. Se tem uma diferença, talvez, que nos reúna hoje aqui nesse auditório cheio, é que cresce rapidamente em todos nós a consciência de que nós precisamos nos preparar muito. O treino físico, o toque, bater falta, bater pênalti, treinar o goleiro, olhar o jogo do adversário, assistir, observar, pensar na jogada, passa a ser tão ou mais importante do que o próprio jogo. Porque quem não se preparar vai entrar no jogo e vai levar a goleada. Vai parecer o primeiro tempo de Brasil e Alemanha, certo? Vai dar aquele branco e vamos começar a levar gol sem passar. Faz parte da preparação levar o primeiro gol e cair em campo, para não deixar eles fazerem o segundo, o terceiro e o quarto e reorganizar o time. Isso faz parte da preparação. Portanto, nós estamos hoje abrindo a Jornada Nacional de Debate para preparar o time para entrar em campo. Entrar em campo em que situação? Em uma situação em que as regras do jogo mudaram profundamente. Não dá mais para nós pensarmos a ação sindical, a luta sindical, as negociações coletivas com a referência que nós tínhamos até 2 semanas atrás. Essas regras do jogo alteram profundamente o jogo, os resultados do jogo, e aí precisa a gente entender por que isso está acontecendo para saber como se preparar. Então, a exposição aqui vai ter 4 partes. As 2 primeiras partes é uma fala mais geral, a terceira e a quarta parte tem uma transparência, um conjunto de transparências que ficará à disposição de vocês. Essa apresentação, junto com a fala das centrais, está sendo transmitida via internet para todo o Brasil. Vários estados estão acompanhando via internet e vão continuar depois da transmissão ou debate local, como nós continuaremos aqui. Depois da minha fala e das centrais, abriremos o debate aqui. Nossa ideia é até meio-dia, meio-dia e meio. Nos estados também, terminada a apresentação com o supervisor regional, o movimento sindical local vai continuar o debate, para começarmos a pensar o que nós vamos fazer. Hoje aqui nós não vamos entrar em todos os detalhes das campanhas, porque a ideia da jornada é justamente abrir esse debate e ir aprofundando a cada momento, cada um dos aspectos. Por exemplo, nós já estamos oferecendo para o movimento sindical cursos sobre organização sindical. O Fausto, que está aqui, que está por aí, o Fausto está lá no fundo, o Fausto, que é o coordenador de educação, já está organizando vários cursos sobre organização sindical, para repensar a organização sindical a partir da legislação. Um curso também sobre marketing sindical, como fazer o trabalho de base, como fazer o trabalho de comunicação com a base. Estamos organizando atividades para dar informação, conhecimento, subsídio, para todo mundo começar a pensar a reorganização. Então, 4 partes. A primeira parte dessa nossa conversa se refere a entender o que está acontecendo. Se nós fôssemos comparar uma campanha salarial ou a ação sindical a uma árvore, e tivéssemos cuidando da nossa árvore, a primeira mensagem para dizer é: não dá para cuidar da nossa árvore sem cuidar da floresta. Então, é preciso entender em que floresta a nossa árvore está. Mas não dá para cuidar da floresta sem conhecer o território e o clima. Porque a nossa árvore sozinho não sobreviverá se a floresta for dizimada. A floresta não sobreviverá se tiver muita seca, ou se a neve for muito forte.
Então, nós precisamos entender o clima, o território, a floresta, para entender aonde que a nossa árvore, a nossa campanha salarial está situada. Eu vou tentar, de forma bastante resumida, dar essa reflexão de introdução para entrarmos especificamente nas campanhas salariais. Nós precisamos entender que, neste momento, o Brasil se integra de forma acelerada, ou seja, nós pisamos no acelerador e aumentamos de 40 para 200 quilômetros por hora a integração de uma das maiores economias do planeta a um comando econômico no qual predomina o interesse do sistema financeiro que mobiliza toda a riqueza do planeta para reconfigurar a organização econômica capitalista no mundo. Depois de 2008, a diferença para os capitalistas é que, diferentemente deles se organizarem para cada um ter para si o melhor retorno possível, cada empresário, cada capitalista, cada acionista buscar o seu melhor retorno, a grande diferença é que de 2008 para cá, eles começaram a se organizar enquanto classe. Eles começaram a se organizar de maneira a dar à organização econômica um sentido articulado muito geral e planetário. A organização econômica capitalista passou a ter um projeto para o mundo. E o que nós estamos fazendo no Brasil agora é integrando uma das maiores economias do planeta, que não estava plenamente integrada a este projeto. Qual é a diferença fundamental? É que em todas essas integrações, economias como a brasileira, com o seu tamanho, nós somos uma das maiores economias do planeta, tem um projeto nacional de desenvolvimento integrado à economia internacional. Ou seja, o país se integra dizendo, nós temos uma economia que se integra internacionalmente na economia. A diferença é que o nosso projeto em curso é um projeto de desnacionalização da nossa economia. Essa é uma diferença fundamental. Significa que nós estamos transferindo a nossa base econômica para o interesse internacional. E é isso que está em curso. Isso é fundamental para nós entendermos a reforma trabalhista. Senão nós não vamos entender em que jogo que nós estamos. O que isso significa? Significa que nós estamos preparando no Brasil todas as condições para que a nossa economia seja absorvida pelo capital internacional. Nós estamos criando as condições institucionais, regras, leis, estamos criando possibilidades de transferência de ativos. Não sei se alguém viu, por exemplo, esta semana, Financial Times, que é um importante veículo de comunicação, escreveu dizendo que o Brasil é um dos países que reúne o maior volume de ativos disponíveis no planeta barato. Está barato comprar o que de mais importante existe para a valorização do capital. Está barato comprar terra, está barato comprar riqueza natural, petróleo, minério, está barato comprar empresa, está barato comprar empresa estatal, está barato comprar. Portanto, nós estamos sendo observados para a aquisição e estamos vendendo as nossas bases, transferindo as nossas bases, privatizando. O BNDES, por exemplo, tem no seu principal programa um programa de desestatização. Até então, o BNDES se voltava para fazer investimento produtivo, melhorar a capacidade produtiva da economia brasileira. Agora, o BNDES se prepara para transferir os ativos do Estado para o setor privado. É disso que nós estamos falando. Provavelmente, no segundo semestre, nós viveremos experiências no Congresso de autorização de venda de terras a estrangeiros. A venda de terras, na verdade, é um instrumento para autorizar a venda de minério. Vamos ter mudança na regra de acesso aos minérios. Hoje, somente 40% dos minérios podem ser acessados pelo capital internacional.
nós vamos alterar essa regra, o espaço aéreo vai ser liberado para 100% para o capital internacional, a Petrobras vai vender os 4 mais importantes reservas de petróleo do mundo existente hoje, ainda não exploradas, estão na base brasileira. A Petrobras já disse que não tem interesse em explorar as 4 mais importantes reservas de petróleo do planeta e nós venderemos para o capital internacional. Talvez os noruegueses venham aqui e comprem uma base de petróleo. A pergunta que nós vamos fazer é, nós podemos ir lá comprar uma base na Noruega? A resposta é não. Mas eles podem vir aqui comprar agora e comprarão. Então, nós estamos vendendo. Portanto, nós temos que entender que a nossa base econômica, na qual nós trabalhamos, está sendo transferida. Seja uma estatal, seja uma empresa privada, seja um recurso natural, tudo está em processo de mudança muito rápida. Quando digo muito rápido, são em meses. Os próximos 6 meses, vocês virão mudanças profundas que nós não estamos dando a menor atenção. A menor atenção. A reforma trabalhista, se fosse comparada a uma doença no corpo, é mais ou menos como se nós tivéssemos com uma unha encravada muito inflamada. Que se não for cuidado, vira gangrena, nós podemos perder a perna. É verdade. Mas não é o principal problema. Essa mudança que eu estou falando, ela é dramaticamente importante. Porque ela altera toda a nossa base daqui para frente. A nossa vida sindical, a nossa vida em sociedade, a possibilidade de um projeto de desenvolvimento, construir bem-estar, qualidade de vida, foi para o espaço. Nós perdemos a soberania de conduzir esse projeto e transferiremos para outros. E eu quero dar 2 exemplos para que isso fique muito claro. Nos Estados Unidos, de 2008 para cá, 95% do crescimento econômico e da riqueza gerada foi transferida para 1% da população. De 2008 para cá, 95% da riqueza gerada nos Estados Unidos foi concentrada na mão de 1% da população americana. 5% ficou para os outros 99%, sendo que metade da população teve queda nos rendimentos e queda na riqueza. Perdeu a casa e perdeu o salário. É disso que nós estamos falando. E vou dar um exemplo agora no caso brasileiro, do que isso significa esta transferência. Aproveitando meu companheiro aqui do Paraná, a empresa de energia elétrica do Paraná, chamada Copel, numa reunião do Conselho de Administração, tinha que tomar a decisão o que ela ia fazer com o lucro dela. O diretor, que é indicado pelo governo do Estado, o diretor de investimento, levou a proposta para o Conselho de Administração, que reúne o representante do governo e os representantes dos acionistas. Leia-se, bancos e investidores. Gente que reúne riqueza do mundo e aplica em empresas. Nesta reunião, o diretor de investimento levou para o Conselho o seguinte projeto. A proposta é que o lucro da Copel seja 75% dele investido na própria empresa para melhorar sua base produtiva de gerar e distribuir energia elétrica e, conforme prevê o estatuto e o regimento da Copel, 25% sejam distribuídas entre os acionistas. A reunião do Conselho vetou esse projeto, demandaram ao governador e o governador substituiu o diretor de investimento. E na outra reunião do Conselho de Administração, o projeto que foi aprovado para o ano, para os lucros da Copel, foi 75% do lucro da Copel para os investidores e 25% para o investimento da Copel. Isso não é há 10, isso foi há 2 ou 3 meses atrás. É esta mudança radical que está em curso. Nós produziremos uma riqueza e essa riqueza não mais será usada para o nosso desenvolvimento, para desenvolver a Copel. Será transferida para os acionistas. Parte deles aqui no Brasil, parte deles no exterior. Eles ficarão ricos, como nos Estados Unidos concentrou 95% da riqueza. Por que os ricos levaram 25% do crescimento americano? Porque eles vivem nesta regra.
os acionistas passam a ser os comandantes da economia. O que se diz daqui para frente é que não mais estados têm grandes empresas. Grandes empresas controlam seus estados para desenvolver a sua política, é isso que está se operando no mundo. Então, estamos no Brasil se integrando a esta dinâmica de forma plena, com a diferença que os nossos ativos, diferente desses países centrais e grandes como o Brasil, que desenvolve sua capacidade de integração internacional soberana, nós estamos transferindo. É um caso único no planeta no qual um país com o tamanho do Brasil e a riqueza que concentra, faz essa entrega internacional. Talvez daqui a alguns anos, em um seminário aqui do Diese, alguns especialistas estejam explicando que caso raro é esse, no qual uma economia como brasileira entregou os seus ativos do jeito que nós estamos entregando. Bom, por que isso é importante? Porque isso altera radicalmente a dinâmica econômica brasileira daqui para frente. Radicalmente. E para esta lógica, esta reforma trabalhista é perfeita. Esta reforma trabalhista é um manequim perfeito. Você olha para essa estratégia e olha para a reforma trabalhista e diz, essa reforma trabalhista cumpre a sua função. E se nós não entendemos qual é a função que ela cumpre, nós não vamos saber como organizar o nosso jogo. Então, a primeira coisa é uma mudança profunda, radical, e esta mudança altera as condições econômicas do nosso desenvolvimento e as regras do jogo do sistema de relações de trabalho. Segundo, isto está acontecendo em uma situação econômica muito complicada. O Brasil enfrenta uma das mais severas crises econômicas da sua história. Na história recente, com certeza, é a mais grave recessão. Essa recessão produz, simultaneamente, um alto desemprego e enfraquece a resistência sindical. De outro lado, torna todos os ativos muito baratos. É aquilo que o Financial Times diz. O Brasil está barato. Está barato por quê? Porque as empresas estão quebrando. E as empresas quebradas querem rapidamente vender seus ativos para quitar a dívida e o dono da empresa tirar o seu e cuidar da vida. E é isso que está acontecendo. O sistema financeiro, em um momento de crise como esse, ao invés de renegociar as dívidas, reduzir o juro e viabilizar as empresas, faz o contrário. Renegocia a dívida aumentando o juro. É um caso raro, no qual uma economia que está em depressão, o seu sistema financeiro que devia injetar recursos nas empresas para a economia girar e o sistema financeiro ganhar, eles ganham apertando. E apertando para quê? Para que as empresas sejam vendidas. Eu fui outro dia para Caxias do Sul, os companheiros de Caxias do Sul, num debate com os metalúrgicos, me disseram, Clemente, aqui em Caxias do Sul, que é um setor de autopeças forte, o capital internacional vem e compra a empresa. E faz duas coisas. Ou fecha a empresa, compra e fecha. Compra e fecha. Ou compra e reestrutura. Ou vira uma montadora da produção lá, ou reestrutura tecnologicamente. Coloca a tecnologia e demite o trabalhador. Não tem outra alternativa. Fecha ou reestrutura. E não nos esqueçamos que o nosso projeto de desenvolvimento dizia as montadoras são empresas multinacionais, mas o setor de autopeças é nacional. A tecnologia que nós desenvolveríamos e a capacidade produtiva era no setor de autopeças. Desde 90, nós queimamos o setor de autopeças e hoje o nosso setor automobilístico é predominantemente comandado pelo capital internacional. A estimativa é que no setor metalúrgico, do setor de autopeças, de 10 a 15 mil postos de trabalho foram eliminados com esta brincadeira. Bom, então, nós estamos numa grave recessão, em uma situação que não se altera rapidamente. A política econômica não visa criar no curto prazo uma situação de recuperação econômica, pelo contrário,
A situação econômica é oportuna para permitir uma rápida transferência. A asfixia, tanto dos trabalhadores quanto das empresas, faz parte do projeto. E qual é o projeto que está em curso em relação a essa estratégia para o Brasil? Primeira dimensão, é necessário recolocar o Estado no seu tamanho devido para este projeto. Qual é a meta? Declarada pelo ministro da Fazenda, que é um banqueiro. O presidente do Banco Central é um banqueiro, ou seja, eles estão no comando da economia brasileira. O projeto que o ministro declara para o Brasil é, em 20 anos, nós reduziremos o tamanho do Estado brasileiro à metade. Hoje, o Estado brasileiro equivale a mais ou menos 19% do PIB. A meta, com este projeto aprovado no final do ano passado, do teto fiscal, em 20 anos, o Brasil reduzirá o tamanho do Estado brasileiro à metade. O ministro diz, em 20 anos, o Estado brasileiro será mais ou menos entre 9% e 10% do PIB. É a meta. Ao tirar 10 pontos percentuais de participação no PIB, significa que isso será ocupado por quem? Pela iniciativa privada. Então, o BNDES faz um programa de desestatização. As empresas estatais são transferidas. As concessões vão acelerar. Portos, aeroportos, estrada, tudo que é público poderá ser transferido, vendido ou concedido. E os serviços públicos que interessam poderão ser privatizados. Por exemplo, para a população, mais ou menos um terço da nossa população que tem renda, previdência privada. A reforma da Previdência, uma das coisas que ela faz é animar a previdência privada. Ou seja, toda a lógica é transferir esses 10 pontos do tamanho do Estado para a iniciativa privada. E toda a organização econômica se processa para fazer isso. Por que isso é importante? Por exemplo, as campanhas salariais do setor público precisam ser compreendidas nessa lógica. O que virá pela frente? Setor público federal, vai vir um PDV. Além de tudo que já está... Caixa, Banco do Brasil, Petrobras, Correios, eles estão estimando em mais ou menos 50 mil pessoas demitidas pelo PDV. Mas eles vão lançar um PDV para os servidores públicos federais. Enxugar o Estado. Enxugar o Estado. Ou seja, não terá um outro mantra a não ser diminuir o tamanho do Estado. Provavelmente, para quem conduz as campanhas salariais no setor público, federal, estados e municípios, passaremos 2 décadas escutando que o objetivo será reduzir o tamanho do Estado. Menos ativos, menos empresas, menos emprego, menos salário. E as grandes contas reduzidas. Qual é a maior conta da União? Depois de despesa com juro? Previdência. Se o Estado gastasse com batatinha, nós estaríamos discutindo a reforma das batatinhas. Mas o Estado não gasta com batatinha, ele gasta muito com juro, depois gasta com previdência, depois gasta com saúde, depois gasta com educação. Como o juro deve ser pago, porque é para eles, e eles dizem, isso é imexível, os juros têm que ser pagos, aliás, o Estado tem que se organizar para garantir o pagamento dos juros da dívida pública. A segunda maior despesa é a Previdência. E não tenham dúvida, a reforma da Previdência virá para reduzir o gasto da Previdência, apesar de aumentar o número de aposentados. Como é que reduz? Exclui, limita ou impede. E a reforma da Previdência faz essas 3 coisas. Ela exclui, limita e impede o acesso à Previdência. Alguns serão excluídos, outros impedidos e outros serão arrochados. Quem chegar lá será arrochado. Muitos que hoje chegariam não chegarão porque serão impedidos e outros serão excluídos. Já estão dizendo que não dá para aprovar agora, que vão deixar para 2019. Então, quem quiser se candidatar a presidente da República ou presidenta para 2019, se tiver eleição, saiba que na agenda deles, esse candidato só governará se fizer a reforma da Previdência. Já disseram agora. Bom, então,
esse ajuste do Estado é fundamental, faz parte da regra do jogo e veio para ficar. Não sei se fica 20 anos, não sei se é necessário 20 anos, mas que ele veio para ficar, veio. Alguém diz, 2018 a gente ganha a eleição, né? O Pereirão aqui se candidata, ganha a eleição, e o Pereira chega lá e pau, eu vou mudar essa regra do jogo. Pereira, posso te dizer que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Por muito menos você vai para 7 palmas debaixo da terra. Então, toma cuidado, porque o jogo é pesado. Não é um jogo qualquer. Eles não mudaram essa regra por qualquer coisa. Então, esta regra é uma regra que veio para ficar. E os servidores públicos terão que pensar suas campanhas salariais, suas lutas, sua organização, considerando que, daqui para frente, o ajuste é um ajuste estrutural. Exemplo, para ficar claro. Isto com terceirização. As centrais sindicais que participaram de toda a nossa luta sobre a terceirização, da negociação que nós fizemos, na negociação que nós fizemos sobre a terceirização lá atrás, a primeira coisa que nós fizemos foi separar. Lembra, Jaci? O que era terceirização no setor público e setor privado. A regra era para o setor privado, o setor público era uma regra específica, porque o direito administrativo exige uma lógica diferente. Muito bem. Aprovaram. Em 2 semanas, eles aprovaram um projeto de reforma da lei da terceirização que diz é permitido terceirizar qualquer coisa em qualquer lugar, a qualquer tempo. É isso que a lei diz. Está autorizado qualquer terceirização. Aí eles viram que o projeto era tão escrachado que resolveram melhorar a regulamentação agora no projeto da reforma trabalhista que foi aprovado. E ali eles dizem, pode terceirizar qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer condição, e, além disso, está garantido às empresas segurança jurídica para fazer isso. Foi assim que eles melhoraram. Bom, o setor público rapidamente começou a operar a lei da terceirização. Outro dia eu vi já 10 editais de contratação por pregão de professores. 10 prefeituras contratando serviços educacionais por pregão, oferta de melhor preço. O piso do professor tem R$ 2.500, eles estão se propondo a pagar como teto R$ 1.200. Já está em curso, está autorizado, vai ser realizado, vai ser contratado. A partir de agora, a educação pública será feita por empresas prestadoras de serviços educacionais, pagando a um professor, que não sei nem se vai ser professor, poderá talvez ser qualquer um, que vai dar aula por R$ 1.200. Bom, o servidor público vai ter que repensar sua organização, sua campanha salarial, quem representa esses trabalhadores, de que jeito que vai conduzir. Se a nossa organização significar dizer que esses professores contratados por pregão vão ser representados por um sindicato, que vai fazer um acordo e vai legalizar e legitimar esse tipo de prática, e eu posso dizer para vocês que a nossa estrutura sindical atual vai fazer isso. Ou nós repensamos a nossa organização sindical, ou nós vamos legalizar esse tipo de prática. Porque a estrutura sindical brasileira vai permitir com que esse trabalhador contratado pelo pregão seja representado por um sindicato. Ou nós repensamos a organização, ou nós vamos legalizar e legitimar todo esse tipo de bandalheira que vai ser processada por aí, contra os trabalhadores. Então, esta regra que altera a condição do Estado brasileiro é uma regra de mudança profunda para a vida dos servidores públicos. E mais profunda ainda para a vida da sociedade. Porque saúde, educação, segurança, transporte público, tudo isso passará a ser revisto. Cada vez mais nós ouviremos propostas que vão trazer para o debate público a necessidade urgente de privatizar, transferir. É mais ou menos como o prefeito aqui de São Paulo fez em relação às obras públicas. Lembra? Vou pedir a iniciativa privada. Ele pediu para a iniciativa privada remédios. Eles entregaram um monte de remédio para o prefeito, tudo vencido. Tudo vencido. Ou em vias de vencer, certo? Então, o Estado diminui.
O Estado diminui em uma situação de gravíssima recessão. Essa gravíssima recessão impacta a receita dos Estados, dificulta a realização de políticas, diminui a capacidade dos Estados de sustentar o pagamento dos servidores. E o que nós estamos vendo agora é o quê? A multiplicação de prefeituras, estados e a própria União dizendo não tenho dinheiro para pagar salário de servidor. Então, para os servidores, o primeiro impacto desse projeto está em curso uma profunda mudança no Estado brasileiro que afetará para a sociedade as políticas públicas e para os servidores a condição de trabalhador no serviço público. Pensar a campanha salarial nesta lógica é radicalmente diferente do que nós fizemos nos últimos anos. E nós vamos ter que pensar. Terceira parte. Podemos agora usar aqui um pouquinho a transparência. Eu não gosto de usar muito isso porque eu me atrapalho com essa história, então... Mas vamos lá. Eu falei primeiro, nessa contextualização mais específica, da PEC do teto. Além da PEC do teto, nós já vimos que veio a lei sobre terceirização, já falei dela, do efeito no setor público. No setor privado, isso vai ganhar cada vez mais presença. Mais do que ganhar presença, porque nós já estimamos que são mais ou menos 12 milhões de trabalhadores e empresas terceirizadas, o que está colocado por esta lei, para o setor público é a possibilidade do setor público ampliar a terceirização, para o setor privado é a garantia de que não haverá mais passivo trabalhista. Qual era o problema para os empresários em relação à terceirização? O problema para os empresários era a terceirização gera potencial passivo trabalhista. O sindicato entra com uma ação na justiça, ganha e os trabalhadores recebem os direitos. Pela lei da terceirização e pelo que eles colocaram agora na reforma trabalhista, acabou o passivo trabalhista. Na visão deles, essa legislação lhes dá a garantia de que não haverá mais passivo trabalhista em relação à terceirização, porque a lei é clara. Está autorizado fazer qualquer terceirização em qualquer atividade, a qualquer tempo. E a reforma trabalhista melhora isso, eu já vou explicar por quê. Na reforma trabalhista, eles estão dizendo a Justiça do Trabalho não tem mais o poder de julgar se afeta ou não. A pergunta é, a empresa contratada fez o contrato? Fez. O contrato está escrito em português? Está. Está correto o contrato? Não tem nada inconstitucional? Não. Então, é legal. A Justiça do Trabalho não vai poder mais julgar se a atividade tinha, atividade de meio. Esquece. Ela, no máximo, vai ver se existe um contrato e se esse contrato é legal. As empresas dizem, não, os contratos são legais. Então, a terceirização é válida. Não cabe mais juízo sobre as condições de trabalho, a subordinação e assim por diante. Essa é a leitura que eles estão fazendo. Tanto é que as prefeituras já saíram com o pregão na área da educação. Bom, a lei da terceirização, que foi um pré-teste importante que eles fizeram, porque aprovaram rapidamente, suscitou uma outra iniciativa importante. Aqui é importante a gente entender a estratégia e a tática. Na Previdência, um assunto polêmico, o governo sai com um projeto, joga para a sociedade um projeto, nós recebemos esse projeto e entre dezembro, janeiro e fevereiro, lembram? As centrais sindicais, os sindicatos, as federações organizaram um processo de mobilização e fomos para o pau. Denunciar, protestar, reivindicar, pressionar os parlamentares, e eles diziam, vocês estão ganhando o debate. Nós dizemos que a Previdência é necessária, uma reforma, e vocês estão dizendo que não é necessário, vocês estão ganhando o debate. Apesar de tudo que o governo gastou para dizer que a reforma da Previdência era necessária, o movimento sindical foi para a rua e conseguiu enfrentar o debate. Dizer para a sociedade, olha, não é bem assim. Na reforma trabalhista, eles fizeram um trabalho estratégico perfeito.
soltaram em dezembro uma formiguinha, levaram para o Congresso uma formiguinha, projetinho pequenininho, 8 pontos. O relator pegou esse projetinho pequenininho de 8 pontos, colocou em discussão, nós fomos lá, discutimos com o ministro, discutimos no Congresso, no Senado, discutimos. Dissemos que o projeto era ruim, mas que dava para melhorar, melhoramos. Apresentamos até uma proposta de mudança deste projetinho. O relator ficou ouvindo todo mundo, enquanto isso preparava um elefantão. Numa quarta-feira, ele apresenta o elefantão. Na outra quarta-feira, a comissão vota o elefantão sem nunca ter lido o projeto. Os deputados não conhecem o projeto que votaram. Na outra quarta-feira, eles votam em plenário e aprovam. A maior reforma trabalhista da história do Brasil. Em 2 semanas, sem que ninguém conhecesse, eles fazem uma mudança profunda na legislação trabalhista. Alteram o sistema de relações de trabalho, o processo de negociação, o que é o sindicato, o direito do trabalho e a justiça do trabalho. Tudo ao mesmo tempo. Ninguém, desde Getúlio, teve a capacidade de fazer uma reforma tão profunda, tão devastadora. Em 2 semanas, eles fizeram e aprovaram essa mudança. Uma vez aprovado na Câmara, jogaram para o Senado dizendo, não dá para mudar, porque se mudar do Senado, volta para a Câmara, e nós temos que aprovar com urgência. E o Senado aprovou um projeto denunciado por tudo quanto é lado, mas aprovado. E aprovado por quê? Bom, vamos tratar agora da reforma trabalhista. E vem a reforma da Previdência em breve. Provavelmente no segundo semestre nós vamos discutir a reforma da Previdência. Talvez a reforma da Previdência nem avance, porque há mais resistência, e o fundamental eles já fizeram. A reforma da Previdência é pintar a unha agora. O fundamental eles já fizeram, que é a PEC do Estado, a terceirização e a trabalhista. Isso era o fundamental. Nós ficamos com a Previdência, e o fundamental eles passaram. A Previdência eles vão talvez deixar para 2019, e aí eles vão fazer. Porque, continuado do jeito que está, o Estado brasileiro chegará em 2018 e 2019 profundamente quebrado. Dá pena de quem vier assumir o governo, que quiser fazer um projeto de desenvolvimento. Porque se for para tocar o que eles estão fazendo, vai ter condição de tocar porque é terra arrasada. Mas se for para recuperar, vai ser difícil. Vai ser difícil. Então, Pereira, se você quiser ser candidato, pensa bem, porque o que você vai pegar é um problemaço. Problemaço por quê? Porque vai ter muita dificuldade de reorganizar. Vamos para a reforma trabalhista. Terceira parte. Qual é o objetivo da reforma trabalhista? Dentro desse cenário, pensa, estamos transferindo a nossa economia, as empresas estão vindo para cá comprando a nossa economia e precisam integrar a nossa economia sob o seu comando na economia mundial. Eu preciso ter segurança de que eu comprei e vou ficar. Comprei a terra, você não vai me tomar de volta. Observe no valor dessa semana, mais uma das matérias dizendo, eles não só estão fazendo isso, como eles já estão organizando partidos políticos para concorrer às eleições sob o seu comando. Um novo partido é comandado pelo Banco Itaú. Eles já estão montando seus partidos, aqui e no resto do mundo. Não querem mais terceirizar os partidos, agora eles vão fazer os partidos próprios. Então, o projeto deles é mais ousado. Bom, se estamos transferindo a capacidade econômica para agentes econômicos que virão aqui realizar a nossa riqueza, eles precisam ter garantias. Garantias legais, que se eu comprar terra no Brasil, a terra será minha, então nós vamos mudar a lei. Se eu quiser colocar um avião voando para o Brasil, eu posso colocar e não vou me encher o saco. E assim por diante. Mas eu preciso também ter a certeza de que eu vou poder ajustar a minha organização econômica à organização econômica dos demais países do mundo. Produzir no Brasil tem que ser competitivo para eu, com a minha empresa, poder concorrer com a China, com a Nigéria, com os Estados Unidos, com a Europa
e assim por diante. Para que essa transferência possa ser interessante, é necessário que, além da segurança jurídica, o custo do trabalho possa ser controlado. E o sistema no Brasil, até 2 semanas atrás, tinha 3 peças de resistência. Era um sistema que se organizava visando dar proteção ao trabalho, por meio de 3 instrumentos. O primeiro instrumento deles, que nós conhecemos bem, são os sindicatos. Os trabalhadores se organizam em sindicatos, e o sindicato é um escudo de protetor, permitindo que os trabalhadores se organizem, façam convenções, atuem e resistam. Resistam aos ataques. Impeçam que o trabalhador sozinho seja subordinado. Então, muitas coisas o trabalhador sozinho não pode fazer, até 2 semanas atrás. A empresa não podia submeter o trabalhador a uma condição de negociação desigual. Não podia chegar assim, eu quero reduzir teu salário. Você topa? Ela não podia fazer isso. Ela tinha que chamar o sindicato. Porque a hora que ela fizer isso, ele vai dizer, não, mas se eu não topar, eu vou ser demitido. Aí ele vai dizer, eu topo. Isso é uma condição desigual de negociação. A legislação dizia, isto é proibido. Só quem pode fazer isso em nome dele é o sindicato. Porque o sindicato vai dizer, não, você não vai fazer. Era um escudo protetor. Segundo instrumento era a legislação. Tinha um conjunto de regras que a lei dizia, isto é proibido. Apesar disso, parte importante da força de trabalho estava na informalidade. Não tinha esta proteção. Mesmo tendo a lei, mas a lei garantia para mais da metade da força de trabalho uma proteção. E nós lutávamos para que todo mundo tivesse a proteção da lei. Terceiro elemento era a justiça. Se o sindicato e a lei em si não garantir, entra na justiça, e a justiça impõe de forma coercitiva para o empresário o cumprimento da legislação. E se o sindicato julgar que não está sendo cumprido, ainda faz greve. E a greve é reconhecida como instrumento de defesa do direito. Nós vamos ver depois um gráfico interessante aqui. A reforma trabalhista mexe em todos esses pilares. O objetivo da reforma é dizer, isto não mais está estruturado para proteger o trabalhador, mas estará estruturado para dar o quê? Garantia jurídica às empresas para reduzirem e adequarem o custo do trabalho ao que for necessário. O conceito da reforma trabalhista é para dar às empresas todos os instrumentos para que elas adequem o custo do trabalho à sua necessidade. E aí a reforma trabalhista, se a gente fosse um marciano, olhando para o Brasil, diria, os caras fizeram coisa bacana. Porque eles construíram tantos instrumentos que vai permitir com que eles adequem esse custo rapidamente e permanentemente. E é sobre isso que nós temos que planejar nossas campanhas. As nossas campanhas salariais, a nossa ação sindical daqui para frente, se dá a partir de um conjunto de regras cujo objetivo não é mais proteger o trabalhador, mas dar às empresas instrumentos e segurança jurídica para reduzir o custo do trabalho. E neste jogo, o papel do sindicato muda no projeto que eles apresentaram. E é isso que nós vamos ver agora na terceira parte. Primeiro conceito importante para as campanhas salariais. O conceito e a hierarquia entre legislado e negociado muda. Muda. A partir de agora, a legislação cria um conjunto de regras, porque essa reforma mexe em 117 artigos da CLT e em 200 dispositivos da CLT. São 317 mudanças na legislação trabalhista brasileira. 317.
Um conceito básico é que, a partir de agora, é possível alterar a base legal. A lei poderá ser negociada. O que não pode ser negociado? O que está na Constituição. Além disso, algumas normas de saúde e segurança do trabalho que coloquem em risco direto a vida das pessoas. Todo o resto é possível negociar. Passa para frente só mais uma ou duas, só para outra. Não, volta, depois eu falo, depois eu falo disso. Mas registre isso, a partir de agora, tudo pode ser negociado. Você não pode negociar um piso salarial abaixo do salário mínimo. Mas, se o sindicato fechou um piso salarial para um metalúrgico de R$2.000 na convenção coletiva, você poderá fazer um acordo coletivo na tua empresa de um piso de 1.200. E se a empresa quiser chamar você parar e dizer, meu amigo, te proponho 1.000, você pode fechar um acordo. O indivíduo pode fechar um acordo que supera o acordo coletivo ou a convenção coletiva e a própria lei. Eles estão dizendo que isto é uma vitória da liberdade. Ele estará livre para aceitar um acordo de R$1.000, enquanto a convenção estabelece R$2.000. Ele estará livre. Esta é a lógica. Mas o indivíduo passa a ter um poder de negociação tão ou mais elevado do que o acordo, a convenção e a própria lei. Você será convidado, por exemplo, a todo ano, a oferecer para a empresa uma carta, Bira. O Bira aqui, ó, ativista pesado. A empresa vai te chamar todo ano e vai dizer, Bira, você é um cara porreta. Você trabalha aqui já há algum tempinho, não trabalha? Pois é, estou aqui há 18 meses. Pois é, nos últimos 12, nós te pagamos direitinho, não te pagamos? O Bira fica pensando, pagaram, mas tem hora extra. Pois é, a gente pagou direitinho. Pois é, tem aqui ó, uma cartinha que nós estamos te oferecendo, onde que você vai dizer que nós pagamos tudo direitinho para você. O Bira poderá assinar ou não assinar essa carta. Se ele assinar a carta, provavelmente ele volta para a linha de produção. Se ele não assinar a carta, ele vai para uma outra salinha, certo? Certo? E essa salinha abre a porta da rua. Esta é a igualdade de condição. Bom, se o Bira assinar essa carta, o que ele está assinando? Então, se o Bira assinar essa carta, ele está dando à empresa quitação de débitos trabalhistas. A hora que ele assinar essa carta, ele não poderá mais entrar na justiça questionando débitos trabalhistas desse período. O poder do Bira agora ficou grande. Ele dá uma carta à empresa dizendo que não deve débito trabalhista e ele abre mão de qualquer direito que ele queira reivindicar na justiça. Isso está na lei. Isso se chama empoderamento do trabalhador. Que poder, não é? Que poder. Mas se o Bira quiser entrar na justiça e não tiver dado quitação, portanto, ele foi para outra portinha, ele sai e vai para a justiça, ele entra na justiça. Ele tem que apresentar provas. Se ele não tiver provas, ele pode perder o processo. E se ele perder, ele paga. Mas suponha que ele nunca tenha entrado na justiça e nem saiba onde que é o prédio. Foi para a primeira audiência, Luizinho, ele foi para a primeira audiência. Não achou o prédio. Quando achou o prédio, não achava a sala. E chegou 15 minutos atrasado na audiência. O juiz é obrigado a declarar que ele perdeu a ação e metade do custo da ação é dívida dele. E se ele não pagar, ele jamais poderá entrar na justiça do trabalho de volta. Estou dando exemplos pequenos do que essa reforma está se propondo a fazer. A justiça do trabalho passa a ser paga, o trabalhador tem que apresentar provas, e essas provas precisam ser consistentes, senão ele tem custos. Portanto, o direito é profundamente alterado,
mas o direito anterior da construção do processo de negociação é profundamente alterado. Portanto, pensar o processo de negociação daqui para frente significa entender que a convenção coletiva não é mais sozinho o principal instrumento de regulação das relações de trabalho. O acordo coletivo pode superar a convenção, que pode superar a lei, e o indivíduo pode superar o acordo e a convenção. Superar para quê? Para reduzir o direito. Diferente de tudo que a gente conhecia que era convenção e acordo para melhorar o direito, convenção, acordo para reduzir direito. E reduzir direito para quê? Porque eles são maus? Não. Porque eles vão ajustar o custo do trabalho. Um metalúrgico hoje na China já ganha par e passo com o que ganha um brasileiro. Mas um metalúrgico na Nigéria ganha $60 por mês. E parte importante da produção metalúrgica está se deslocando para a Nigéria, por exemplo. E parte da nossa produção vai concorrer com os trabalhadores nigerianos. Não vai precisar chegar a $60, mas provavelmente não dá para ficar com o piso dos metalúrgicos. Então, eles vão reduzir. E vão reduzir naquilo que for interessante. Naquilo que for interessante produzir no Brasil. Então, esta lógica precisa ser entendida por nós. Isto não veio para fazer brincadeira com a gente. Eles vieram para reorganizar. Com que instrumentos? É o que nós vamos ver agora. Então, esta lógica da negociação vai ser alterada. Porque as negociações são alteradas, porque a justiça do trabalho, o conceito dela é alterado, no exemplo que eu dei, e é muito mais profunda a mudança. São dezenas e dezenas de mudanças na área da justiça do trabalho, na organização sindical e nas condições de trabalho. Essas 4 dimensões são alteradas para frente. Qual é o sentido dessa mudança? Vamos pensar primeiro pelo roxinho aqui, o lado esquerdo, parte de cima. O projeto cria um cardápio, um menu de possibilidades de flexibilização do contrato de trabalho. Qual é o objetivo? O objetivo é que as empresas tenham possibilidade de contratar o volume de horas de trabalho necessárias para fazer a produção em um determinado tempo. Nem mais, nem menos. Então, daqui para frente, as empresas poderão combinar formas de contrato a ter o volume de horas. Vou pegar comércio. No período do Dia das Mães, na medida que vai chegando o final de semana do Dia das Mães, aumenta a venda do comércio, eu contrato força de trabalho para vender. Passou o Dia das Mães, eu demito, e não preciso demitir, porque o contrato já vai permitir o encerramento do vínculo de trabalho. E aí tem várias formas para fazer isso. Na produção, aumentou a demanda na indústria, contrata por tempo parcial, contrata um trabalho temporário. Bom, o menu de possibilidades é trabalho temporário, trabalho tempo parcial, a terceirização, trabalho intermitente, teletrabalho, trabalho autônomo. Tem um menu de formas de contratação que vai permitir com que o trabalhador seja alocado no volume de horas necessário. Então, a lógica é, daqui para frente, toda a regulação que eles vão tentar fazer é confirmar todas essas possibilidades. Provavelmente, nas negociações, o contrato de trabalho e tudo aquilo que a gente colocou na convenção para proteger contra isso vai ser posto em pauta para descaracterizar a convenção em relação ao que a gente colocou. Suponha que a gente tenha criado uma regra de proteção ao trabalho e terceirização. Não tenho dúvida que o setor empresarial virá para a mesa apresentando uma pauta de mudança dessa regra na convenção. E se a gente resistir na convenção, Bira, eles vão levar para o acordo coletivo. Então, a nossa luta não é só uma luta da categoria, vai ter que ter no chão da empresa uma organização diferente. Porque se a gente resistir na categoria, eles passam por dentro da empresa. Ou agora a gente entende que a organização no local de trabalho passa a ser
tão ou mais importante do que a categoria, ou nós vamos dançar. E tudo que a gente colocou nas convenções até hoje, para proteger contra a flexibilização do contrato, virá para ser desmontado. Então, entender as formas de contratação e saber como nós vamos resistir em relação a isso é fundamental. E é diferente. É provável que trabalho intermitente seja muito mais usado no comércio e no serviço. Já talvez trabalho parcial ou trabalho temporário, mais usado na indústria. Portanto, esse menu ele vai ser usado em cada situação de acordo com as características da dinâmica econômica. Na área rural é diferente do urbano, na colheita da laranja talvez seja diferente da cana, provavelmente no serviço de entrega de pizza é diferente do serviço de cabeleireiro, e assim por diante. O uso desses instrumentos permite uma possibilidade muito farta de combinação para ajustar o volume de horas trabalhadas. Bom, mas não só altera o conceito de contrato, como altera as condições de trabalho. Os salários poderão ser reduzidas gratificações, trabalho da gestante, pausa para amamentação, que são exemplos. Parcelamento de férias, à exceção do que está na Constituição e de algumas normas de segurança, todo o resto pode ser alterado. Facilita a demissão e amplia a flexibilização da jornada de trabalho. Ok? Bom, portanto, nós temos um menu de possibilidades muito importante. Jornada de trabalho, tudo isso passa a ser fundamental, porque as regras que são permitidas para compor esse jogo entre contrato, jornada e salário passa a ser fundamental. Ao juntar isso, eles têm um menu onde que eles podem dizer, eu posso ter a menor jornada necessária com o menor custo salarial possível, com as menores condições de trabalho possíveis. Tudo isso feito por acordo com o indivíduo, com uma comissão ou com o sindicato. Bom, eu já falei disso, portanto, essa legislação flexibiliza os direitos e os pisos desses direitos, altera a hierarquia, portanto, entre legislado, negociado na convenção, acordo e o indivíduo, e promove, no exemplo que eu dei, o poder para a negociação individual. Ou seja, o trabalhador pode dizer, agora eu resolvo sozinho, não preciso mais do sindicato. Para frente. Bom, aqui eu quero, 2 minutinhos, falar um pouquinho disso, que isso é muito importante. Além de limitar o acesso à justiça e enquadrar a justiça no que ela pode fazer, por exemplo, a legislação diz que o custo de uma ação tem agora preço. Toda a justiça, o juiz define qual é o ônus do réu. Agora, na Justiça do Trabalho, o dano trabalhista tem preço. E o maior preço pago é 50 salários mínimos. 50 salários do trabalhador. Se um trabalhador cair de um elevador, junto com ele cai ele, o dono da empresa e um visitante da empresa, e os 3 morrerem, a justiça dará ao visitante uma indenização, que ela vai dizer 1 milhão, 2 milhões, 300 mil, 40 mil, sei lá, ela vai dizer qual é o valor daquela vida para a família que ficou, em função do dano que foi causado. Se for o dono da empresa, talvez o dono da empresa, além da indenização, tenha um seguro que diga que a vila dele valia 300 milhões, e o seguro vai pagar 300 milhões. O trabalhador daquela empresa que morreu, se a justiça julgar que isso foi um dano grave, ele vai receber, a família, 50 vezes o salário do trabalhador. É o máximo. O pior dano poderá ser indenizado com 50 vezes o salário do trabalhador. Então, o mesmo evento, 3 mortes,
e o trabalhador terá o limite dado de 50 vezes o seu salário. Os demais, a justiça vão julgar, vão analisar. Hoje, a Justiça do Trabalho julgaria e analisaria este caso e daria indenização correspondente, agora não mais. Por que é isso? Porque, com isso, as empresas têm um limite econômico claro do custo trabalhista. Poderão precificar o custo de passivo trabalhista. Não será mais 5 anos, porque se o Bira der a quitação, no máximo é 12 meses, porque a hora que ele não der a quitação, eles mandam embora, então fica sempre 12 meses. Nesses 12 meses, se eu tiver um dano, o dano maior é de 50 vezes o salário de um trabalhador. Hã? Se for grave. Se não for grave, tem outro de 40, de 30, de 20 e de 10. Está precificado o dano trabalhista. Bom, mas tem um outro dado importante. Do ponto de vista da nossa ação, além de limitar a ação da justiça, tem a limitação do sindicato. E aqui é importante nós entendermos qual é a mudança. No geral, nós estamos dando muita atenção à questão do financiamento. E, sem dúvida, a questão do financiamento é importante, já vou dizer por quê. Mas o mais importante é que eles retiram o poder de negociação do sindicato. O sindicato agora, se não negociar do jeito que as empresas querem, elas negociam direto no chão da empresa com uma comissão que eu já vou dizer qual é. Se não quiser, negocia com o indivíduo. E mais, o sindicato tem que topar uma negociação para reduzir direito. Qual é a nossa luta daqui para frente? Nós vamos ter que descobrir. Mas agora, provavelmente, as empresas virão empoderadas com uma pauta para dizer: vamos adequar as nossas convenções ao novo ambiente institucional. Leia-se, vamos arrochar os direitos para equilibrar o custo do trabalho no Brasil. Então, o poder de negociação dos sindicatos é frontalmente atingido e alterado, enfraquecido. Quebra-se a coluna de representação da negociação. Segundo, para dar alternativa, cria-se a possibilidade de uma comissão eleita no chão da empresa. As empresas com maiores de 200 trabalhadores, que são médias e grandes, poderão constituir comissão de representação dos trabalhadores, no qual o sindicato é proibido de participar. A lei é clara. A lei diz: esta comissão, ao ser eleita, fica proibida a participação da empresa e do sindicato. Na experiência internacional, as empresas multinacionais, nos países que não têm uma regra como o Brasil tinha até agora, elegem essas comissões. Essas comissões dão quitações trabalhistas, e essa comissão no Brasil terá poder de dar quitação trabalhista, remuneram esses representantes, terminado o mandato, manda embora, indeniza o salário para o resto da vida. Então, a comissão passa a ser uma comissão que passará a ter poderes para apresentar pauta e negociar. Eles não foram à lei agora, além disso. Dizem que para fechar um acordo tem que ter assistência do sindicato. Eu vou dar uma interpretação de futuro, que eu acho que vai acontecer. Eles vão formar essas comissões, vão dar poder a essas comissões para fazer a pauta, negociar. Quando o sindicato disser que não assina um acordo menor, eles entram na justiça. E dizem: esta comissão representativa quer fechar um acordo, o sindicato não quer. Pedimos que a justiça reconheça. A hora que a justiça reconhecer, eles abriram a porta para criar o sindicato por empresa, que é o que as empresas multinacionais querem. O que elas querem? Na minha empresa eu tenho o meu sindicato. O meu sindicato sabe o meu comando. Os meus dirigentes sindicais conduzem a política que eu quero. É assim que elas querem. Está aberta com esta comissão, sem caráter sindical, a possibilidade
de termos sindicato por empresa. A lei não autoriza, mas abre um precedente que acho que vai ser rapidamente preenchido. Portanto, essa comissão, que nós defendemos o tempo todo em termos de organização, tem que ser necessariamente uma comissão sindical. E, intencionalmente, eles dizem, esta comissão não pode ser sindical. Então, esta comissão vai enfrentar com o sindicato o espaço de poder aonde ela for organizada. Todas as empresas organizarão? Vamos ver. Mas eu não tenho dúvida que nas empresas multinacionais isso vai crescer e nas grandes empresas rapidamente. E vai se dar um poder a esta comissão grande, inclusive para que a comissão diga, fora sindicato. Então, além disso, no caso sindical, tem a terceira apertada, ou seja, são 3 apertadas para quebrar a coluna. Negociação, a comissão e o financiamento. O financiamento, bom, eles mudam a regra e dizem, esta regra que eu estou mudando existe nos demais países do mundo, é verdade. Em muitos países, os trabalhadores pagam o sindicato, para o sindicato, em função da convenção ou do acordo, é verdade. O que eles não dizem, e aqui no Brasil eles fazem diferente, é talvez um dos únicos casos, temos que ver com a OIT, mas eu acho que... Outro dia eu falei com o diretor da OIT, você conhece algum outro caso dessa proposta? Que é o seguinte, nos países onde o acordo só vale... Desculpe, nos países onde o sindicato é financiado pelo associado, o acordo coletivo ou a convenção só vale para o associado. É assim. Então, eu sou metalúrgico. Estou aqui. Os metalúrgicos conseguiram um piso de R$2.000. Se eu sou filiado ao sindicato, eu tenho o direito de um piso de R$2.000. E se eu não sou, o meu piso é o salário mínimo. Se eu entrar na justiça e não sou filiado ao sindicato, eu posso exigir que me paguem o salário mínimo. Mas eu não posso exigir na justiça, se eu não sou sócio do sindicato, o piso dos metalúrgicos. Mas você é metalúrgico, mas se não é sócio, o acordo, a convenção só vale para o sócio. Bom, nesta situação, os trabalhadores olham para a convenção, olham para o acordo, olham para a lei e decidem se eles vão ser sócios ou não. Com esta regra, você induz a que os trabalhadores, no geral, optem por serem sócios do sindicato. Aqui no Brasil, eles estão dizendo o contrário. Estão dizendo, o sindicato faz a convenção, vale para todo mundo e o trabalhador paga se quiser. Não há caso. É mais ou menos, se fizéssemos uma reforma tributária, com esta lógica, seria mais ou menos assim. A partir de agora, toda brasileira e todo brasileiro tem direito à saúde pública, iluminação pública, transporte público, saúde pública, educação pública, gratuita, e pagam impostos se quiserem. É assim, é isso que eles estão fazendo. A reforma tributária, com esta lógica, seria assim. Evidente que este presidente ou presidenta seria eleita na próxima vez, mas não teria outra eleição, porque provavelmente o Estado quebra, ninguém vai pagar imposto, muito poucos pagarão imposto. Na reforma sindical, eles estão fazendo exatamente assim. Eles estão dizendo, o acordo e a convenção vale para todo mundo, agora paga quem quiser. Os modelos são, paga quem quiser, o acordo só vale para quem pagar. Se o acordo vale para todo mundo, tem uma taxa que todo mundo paga, que não precisa ser um imposto. Nós discutimos várias vezes, pode ser uma taxa negocial, definida em assembleia, tudo isso que as centrais sindicais do movimento sindical já discute. Os trabalhadores se reúnem, decidem, mas vale para todo mundo. E quem quiser fazer oposição, vai para a assembleia. É assim. É uma ou outra. E aqui eles não se contentaram com isso, de dizer que vale para todo mundo e paga se quiser, que já é de uma perversidade enorme. Acho que não existe no mundo uma coisa assim. Mas eles foram um pouco mais ousados. Eles disseram, e se o trabalhador quiser? Fez-se uma assembleia, os trabalhadores votaram
para que todo mundo pague, todo mundo diz que vai ser sócio e é sócio do sindicato, o sindicato comunica, não vale. Cada trabalhador, se quiser descontar do seu salário direto na empresa, deverá apresentar por escrito uma carta à empresa dizendo que quer que a empresa desconte a mensalidade para o sindicato. O trabalhador tem que entregar para o patrão. Vocês sabem o que é isso, né? Sabe o que significa entregar uma carta para o patrão dizendo que é para descontar a mensalidade do sindicato? Então, não só as assembleias não podem mais autorizar, como se autorizar não vale. O indivíduo tem que entregar ao patrão. Caso contrário, o sindicato vai lá e recolha direto do trabalhador. É assim. Daqui para frente é assim. Do jeito que está a lei, é assim. Bom, para frente. Dificulta, já falei. Bom, impactos. Para a gente ir para a última parte e terminar. Os impactos serão uma redução do custo do trabalho, como eu já falei, que rebaterá na precarização das condições de trabalho. É muito provável que as estatísticas daqui para frente digam que aumentamos o volume e a quantidade de postos de trabalho formais. Talvez o governo vá aqui vibrar, festejar com milhões de trabalhadores formais. Como? Bom, sei lá, né? Qualquer um de nós poderá ser um trabalhador intermitente. Eu, Clemente, poderei ter 5 contratos de trabalho. 5 empresas me contrataram. Essas 5 empresas me contrataram dizendo, poderei te chamar para trabalhar. E eu fico em casa aguardando ser chamado a trabalhar. Se alguém me chamar para trabalhar 10 horas essa semana, eu recebo 10 horas. Se nenhuma das 5 me chamar a trabalhar, eu não trabalho e não recebo. Na semana, no mês, mas eu sou contratado por 5 empresas. É provável que a estatística vá dizer que o Clemente é contratado, está formalizado, está empregado, com 5 contratos intermitentes. Não recebi 1 centavo essa semana ou esse mês, porque não trabalhei nada, mas estou contratado. Se eu fizer um trabalho em tempo parcial de 10 horas por semana, eu vou ser considerado contratado, porque a partir de agora é legal ter um contrato com esta jornada. Se eu trabalhar 2 meses, 3 meses, eu serei contratado. Ou seja, essas formas de contrato precárias serão legalizadas e provavelmente a precarização, a fragilização passará a ser parte da estatística oficial como algo legal. O presidente do Banco Central Europeu, ou foi espanhol, já não lembro agora, recentemente, numa reunião dos presidentes de bancos centrais na Europa, dos bancos, dos estados europeus, disse, nós fizemos essa reforma, criamos milhões de empregos precários na Europa, muita gente está trabalhando. Qual é a característica? É que na unidade familiar mais gente está trabalhando. Só para a gente entender, de 2003 a 2013, o Brasil criou mais de 20 milhões de emprego formal. Isso significou que parte da força de trabalho que estava no mercado saiu, principalmente os jovens, que foram priorizar estudar do que continuar no mercado de trabalho. Diminuiu a pressão sobre o mercado de trabalho. Porque a unidade familiar com emprego estável passou a ter renda e dizer, vai estudar, moço. Vai estudar porque o investimento na tua formação é mais importante do que para o mercado de trabalho. O que essa reforma na Europa está indicando? Ou nos Estados Unidos? Na unidade familiar, o volume de horas trabalhadas na unidade aumenta. Porque todos na unidade trabalham um pouquinho. Antes, hoje, a mulher trabalhava 8 horas, o homem 8 horas. Agora, talvez, a mulher trabalhe 5, o homem 4, um filho 3, outro 5. E a soma da unidade familiar é um volume de horas maior. As pessoas estão trabalhando mais. Este projeto aumenta a jornada de trabalho coletiva.
Enquanto o nosso projeto devia ser reduzir a jornada de trabalho, nós estamos aumentando a jornada de trabalho coletiva, ganhando menos. Mais trabalho, menos. Então, vai aumentar as formas de precarização. Vai aumentar as formas de redução de salário. Vai aumentar a dificuldade de construirmos a nossa proteção previdenciária. O impacto dessa reforma sobre a Previdência pode ser dramático. Em 2019, quando começarmos a observar os efeitos, eles dirão, tem que reformar a Previdência porque os trabalhadores não estão mais contribuindo, é verdade. Diminuirá nossa capacidade contributiva. Se não contribuirmos, não acessaremos a Previdência. Portanto, essa reforma fecha a lógica de uma reforma da Previdência. Menos pessoas serão protegidas pela Previdência pública. E aí o que você faz? Vai para a iniciativa privada. Participe de um fundo de pensão. Faça sua poupança. Mas o Estado não terá mais a obrigação de lhe dar proteção. Então, a precarização, ela é no curtíssimo prazo, ela aumenta a jornada coletiva e ela diminui a nossa capacidade de contribuir para os fundos coletivos de proteção social, especialmente para a doença e para a velhice. Pensa um trabalhador autônomo, pensa um trabalhador terceirizado que não contribua para a Previdência, se acidente de forma dramática e fica impossibilitado de trabalhar. Quem financiará a sua invalidez? Se ele não fizer poupança, se ele não tiver contribuição para a Previdência. O que é que o presidente do Banco Central Europeu disse? Fizemos isso, isto aconteceu e estamos com um problema. A economia europeia não cresce. Não cresce por quê, diz ele? Porque não tem renda na sociedade. As pessoas estão trabalhando mais, ganhando menos, estão consumindo menos, a economia não cresce, diz ele, não sabemos o que fazer. Daqui a um tempo virá um presidente e uma presidente no Brasil dizer, não sabemos o que fazer. A diferença é que lá eles não desnacionalizaram sua economia. E aqui nós estamos desnacionalizando. Eu não sei o que este presidente ou presidenta dirá lá na frente. Não sabemos o que fazer, porque temos um trabalho precarizado e uma economia desnacionalizada. Eu não sei, eu não conheço, na história, um país com a dimensão fazendo o que nós estamos fazendo. Bom, para frente, organização sindical, nós já vimos os efeitos, os exemplos práticos, eu já dei vários deles. Finalmente, os últimos impactos, para a gente ver concretamente o que está acontecendo com as negociações agora, para a gente ver o último resultado. Primeiro, nós temos, para o primeiro semestre de 2016, em relação às negociações que nós acompanhamos, o Diese tem um painel fixo que acompanha as mesmas negociações, portanto, nós podemos comparar no tempo, que são as mesmas acompanhadas o tempo todo, para a gente ver como é que está mudando. Então, o resultado do primeiro semestre comparado nesse painel mostra que, no primeiro semestre, em média, 59% das negociações foram celebradas com aumentos salariais. 48% na indústria, 58% no comércio, 68% no setor de serviço. Predominam reajustes até 1%, aumentos salariais até 1%. Porque a inflação está caindo. Igual ao INPC, 32%, abaixo do INPC, 9%. Então, com a inflação caindo, vamos ver o próximo então vamos... Parcelado, não parcelado, predominam o pagamento de uma única vez, um pouquinho, cresce um pouco, em 2016 cresceu bastante, quase 30% com pagamento parcelado, mas já em 2017 cai para 3%, porque a inflação caiu muito. Quando a inflação estava quase 10%, 11%, parcelava. Agora, que está próximo a 3%, está pagando de uma vez só. É como se fosse uma parcela do passado, paga à vista, certo? E tem um pouco de escalonamento, mas o que é importante, pode passar para o próximo.
O verdinho, ano a ano, ó, 1996, cada coluna dessa é um ano. O que é verdinho significam acordos e convenções com ganho salarial. O amarelo significa acordo e convenção que empatou com a inflação. E o vermelho significa acordo que foi fechado abaixo da inflação. 2003 foi o auge da crise. 2004 a gente começa a andar de lado e depois a gente recupera e começa a crescer. Olha como muda. Em 2003 foi o pior ano porque mais da metade das convenções foram celebradas com perdas salariais. Auge do desemprego, recessão, inflação muito alta, leva à perda salarial. Na medida que a economia cresce, a performance sindical melhora e nós chegamos a ter aqui mais de 95% das negociações com aumentos salariais ou reposição integral da inflação. Mais recentemente, 2015, recessão e olha a subida de perda salarial sem reajuste, como diminui o percentual de acordos que não repõem integralmente a inflação. Quando a inflação sobe muito, que foi o que aconteceu em 2015, 2016, o índice de reposição de aumentos salariais ou reposição diminui. Olha lá o verdinho em 2016. Menos de 20% conseguiu o aumento salarial. Em 2017, quando apesar da recessão, mas a inflação cai muito, saímos de 10% para 3%, que está girando agora, o primeiro semestre de 2017 já mostra uma mudança diferente. Qual é o problema? O problema que está aqui é, apesar dos sindicatos conquistarem melhores performances nas negociações, por onde que o facão pega nos trabalhadores? Pelo desemprego e pela rotatividade. O sindicato negocia, a empresa demite e recontrata. O facão passa, demite e recontrata. Às vezes só demite, e hoje, predominantemente, demite. Então, demite, não recontrata, demite e recontrata pagando menos. Certo? Pode garantir na convenção, mas garante na rotatividade o rodízio. Agora eles terão, além da rotatividade, rodar com um menu para reorganizar, fantástico. Demite um trabalhador CLT 8 horas e contrata um trabalhador intermitente. Será assim, certo? Então, esta proteção dada pela convenção, que hoje não era com todo o poder que a gente queria, vai diminuir o poder desse resultado. Portanto, as nossas estratégias de negociação vão ter que considerar outros elementos. O reajuste, para ser mais claro, o reajuste salarial não é mais o mais importante aspecto da negociação. Apesar dos trabalhadores continuarem provavelmente entendendo que o reajuste é o principal, cada vez mais será o de menor importância. Pode dar 10% de aumento salarial aqui. Pode dar 20% de aumento salarial aqui. Recupera isso em uma rodada na base, nos contratos e assim por diante, que vão estar tudo fora dessa regra. Então, pensa que daqui para frente a lógica de que o salário é o elemento mais importante, que na cabeça dos trabalhadores continuará, nós vamos ter que explicar que não é mais. Continua sendo muito importante. Mas os outros aspectos ganham importância muito grande na negociação coletiva. Provavelmente os nossos gráficos não mais deverão ser só de reajuste salarial, deverão contemplar outras coisas. Aliás, um parênteses, nós já estamos discutindo no Diese, a Patrícia Pellatieri, que é a coordenadora da área, nós já estamos trabalhando no Diese mudanças nas nossas pesquisas para pegar todas essas mudanças na legislação trabalhista. Então, as nossas pesquisas, nós vamos querer ver os impactos para poder trazer os números, as informações, para a gente ver de que maneira que isso está acontecendo, seja na pesquisa de emprego e desemprego, nessa pesquisa de acordos e assim por diante. Nós vamos precisar produzir informação para olhar para isso. Para frente. Bom, isso daqui é um outro dado olhando de janeiro de 2014 a junho de 2017, mês a mês, o que acontece com o reajuste em cada database. E essa linha é a variação real média ocorrida nos salários. Certo? E os dois últimos gráficos, para a gente encerrar. Esse dado aqui é importante.
Um dos elementos que nós usamos na nossa ação sindical, Bira levantou aqui, a luta, a greve. A greve é um dos grandes instrumentos. Olha o que acontece com as greves. Essa coluna mais escura, vermelha, não sei como cada um vê a cor aí atrás, mas a mais escura, é o volume, a quantidade de greves que nós chamamos propositivas. São greves feitas para construir um novo direito. E a linha amarela é o volume de greves defensivas. Greves para defender contra a perda de um direito. Quando a economia cresce, a performance da negociação melhora, nós passamos a fazer greves propositivas. O volume de greves que buscam o novo direito cresce. Olha o que acontece aqui, ó. 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, as greves propositivas são em maior volume e crescem em quantidade em relação às greves defensivas. 2014 e 2015, nós estamos falando de uma mudança. E nós estamos falando aqui do levantamento de mais ou menos 2.000 greves por ano. Esse painel tem mais ou menos 2.000 greves por ano. Predominam nessas greves já, Pereira, uma redução acentuada da greve propositiva. Agora já tem mais ou menos 30% das greves são propositivas e 70%, 80% das greves defensivas. Para frente. O que é a greve defensiva? Manutenção das condições vigentes e descumprimento de direitos. Uma das coisas que eles não dizem na reforma trabalhista, que eles dizem, nós temos que diminuir o número de volume de ações na Justiça do Trabalho. 4 milhões, 5 milhões, 7 milhões de ações na Justiça do Trabalho todo ano. O que eles não dizem é que mais da metade dessas ações na Justiça do Trabalho são por descumprimento de pagamento de salário. E por isso fazemos greves por descumprimento de pagamentos de salários. Das 2.000 greves que nós mapeamos aqui, 1.165 greves foram feitas por descumprimento de pagamento de direitos, no qual o direito principal é o não pagamento de salário. É isso. Bom, com isso, gente, para finalizar, se nós observarmos a lógica econômica, se nós observarmos a lógica deste projeto, ele significa que o projeto de reforma é um suporte fundamental para uma reorganização econômica muito grande. Por isso, 3 ou 4 desafios, e com isso eu encerro. Primeiro desafio para pensar campanha salarial. Nós precisaremos nos organizar para entender em cada categoria o contexto da categoria no contexto do desenvolvimento econômico mais geral. O que aquele setor projeta no setor, naquela empresa, considerando o desenvolvimento e a integração do país. O setor está sendo internacionalizado? As empresas que estão comprando aqui estão fazendo o quê com a empresa? Pega o exemplo de Caxias. Os metalúrgicos de Caxias, ao pensar Caxias, vão ter que pensar os metalúrgicos de uma empresa que não existe mais. Ou pensar de uma empresa que vai reduzir drasticamente o emprego. Como é que organiza a campanha salarial lá? Se não entender isso, não adianta apresentar uma pauta bonitinha, se esta pauta não estiver entendendo o que está acontecendo. Então, vamos ter que entender o contexto da categoria no contexto geral. Seja um trabalhador rural, seja um trabalhador no servidor público, entender como é que estão as condições das finanças públicas, como é que está a condição daquele setor, como é que está a condição daquela empresa. É preciso conhecer a empresa, se for um acordo, é preciso conhecer o setor no contexto da floresta, entender o clima e em que território que está. Está na seca, está na época de chuva, o que está acontecendo? Nem tudo é a mesma coisa. Alguns setores estarão se reestruturando e tendo ganhos. Pega o setor produtor de grãos, do setor de trabalhadores rurais.
O setor está bombando. Mas se você fizer parte da agricultura, da agropecuária e for funcionário da JBS, se prepare que a venda da JBS está sendo preparada. Ela vai ser vendida. Uma das partes desse projeto significa aquelas empresas brasileiras com alto potencial de internacionalização, significa as nossas multinacionais que poderiam ter presença no mundo e compensar a vinda dos multinacionais aqui, ou seja, uma multinacional vem aqui, remete $1 de lucro para o seu país. A nossa multinacional vai lá, realiza e remete um lucro de $1 para cá. E nós temos equilíbrio. As nossas multinacionais estão sendo destruídas. Construção civil, construção pesada, carne, petróleo e assim por diante. Mineração é a próxima. A Petrobras será logo, logo uma empresa de varejo simples. Deixará de ser uma das maiores petroleiras do planeta. Então, estamos transformando. Precisamos entender. A campanha salarial dos petroleiros, nesse contexto, não é a mesma de 2010. A campanha salarial dos trabalhadores na agricultura provavelmente terá um contexto mais favorável do que o dos trabalhadores na indústria. Os trabalhadores na indústria do vestuário talvez seja diferente da indústria da alimentação, e assim por diante. Então, é preciso entender a árvore no contexto da floresta. Tem seca ou tem chuva? O clima está bom ou não está bom? Tem que entender. Segundo, temos que pensar uma agenda sindical de atuação coerente com tudo isso. Não coerente para afirmar, mas coerente para resistir. Por exemplo, creio eu que não faz o menor sentido nós aceitarmos que as comissões de representação não sejam sindicais. Então, creio eu que nós temos que ir para o pau. Nós temos que ir para a base sindical e criar essas comissões como comissões sindicais. Nós não podemos aceitar, e aí vamos ter que inventar de que jeito. Inclusive fazendo mudança na legislação. Temos que pensar financiamento sindical, temos que pensar um monte de coisa. Bom, mas para a campanha salarial, vamos ter que pensar uma agenda que inclua como tratar desses aspectos, que inclua pensar de que maneira que o setor vai querer viabilizar esse projeto no acordo, na convenção, olha para a sua convenção e vê o que eles vão querer tirar. E começa a se preparar para trabalhar. Terceiro, será preciso nós desenharmos em cada sindicato as nossas formas de resistência. Por exemplo, acho que os sindicatos não podem aceitar a ideia de que um trabalhador possa fazer a homologação individualmente. Então, nós temos que colocar na nossa convenção e acordo que nós não colocar barreiras a isso. O sindicato assume homologar todos os trabalhadores. Como? Não sei como nós vamos fazer, mas nós temos que ser ousados. Porque o que eles querem é, daqui para frente, cada um homologa sozinho. E faz acordo, inclusive a lei diz, pode fazer o acordo. Recebe metade do aviso prévio, recebe uma parte do fundo de garantia e pode acessar o seguro-desemprego. Aí não precisa do sindicato, assina. Então, nós vamos ter que pensar a nossa pauta considerando isso. Terceiro, creio que nós precisamos pensar a nossa organização sindical para as campanhas. Não dá mais, nesta lógica, para pensar a campanha salarial categoria por categoria. Ou agora nós entendemos o que é um trabalho intersindical, de unidade, ou nós vamos dançar. Se aqueles professores contratados pelo regime de pregão tiverem um sindicato que o representa, que não sejam os mesmos que representam os professores, nós dançamos. E a nossa estrutura sindical permite que isso aconteça. Então, ou nós fazemos uma reorganização sindical para operar na campanha, temos que fazer campanhas diferentes. Intersindical, juntar os sindicatos, pensar. Pode ser, e creio eu, que nós teremos como desdobramento disso a necessidade de repensar a organização sindical mesmo, não só para a campanha. Uma das consequências dessa reforma é que ela nos obriga a repensar a organização sindical profundamente. Porque essa organização sindical atual, que está sendo atacada,
do jeito que ela foi atacada, ela não resiste. Nós, com a nossa estrutura e com este ataque, nós não conseguiremos resistir. Então, é provável que, além de organizar a campanha salarial de forma diferente, nós tenhamos que ter um desdobramento para repensar a organização sindical. E a última sugestão nossa é que este debate que nós começamos hoje, diferente do passado, que nós fazíamos uma atividade dessa e íamos para a campanha, nós passemos a fazer permanentemente, com encontros no interior, por categoria, estamos pensando em fazer a jornada por setor, pensar isso daqui no setor metalúrgico, na alimentação, no comércio do shopping, nós temos que pensar. E temos que fazer uma reflexão sobre a organização sindical. Como que a organização sindical se reestrutura para dar conta desta agenda. E isso significa um trabalho grande. Por isso nós estamos propondo no Diese que, além dessas jornadas, desses debates, dos seminários de planejamento de campanha, dos debates, tudo que a gente vai fazer, nós estamos reorganizando o Diese para dar prioridade máxima a isso. Nós também façamos encontros para repensar a reorganização do sindicato. Já estamos oferecendo um curso de 2 dias sobre reorganização sindical, um curso de 2 dias sobre marketing sindical, ou seja, para a gente começar a repensar como faz o trabalho de base, o trabalho de organização no chão da empresa e como repensamos a organização sindical. Talvez, no jogo social, diferente de um jogo de futebol que acaba, o jogo social não acaba. Essa luta não acaba nunca. Esse jogo não acaba nunca. Nós levamos muitos gols nesse tempo. Nós temos que nos reorganizar e nos recolocar nessa trajetória daqui para frente, repensando que o jogo continua. Nós vamos ter que disputar as regras do jogo. Não aceitar que a comissão não seja sindical, é disputar a regra do jogo. Não aceitar que o trabalhador homologue sozinho, é disputar a regra do jogo. Nós vamos disputar as regras do jogo. Nós vamos ter que disputar a nossa própria organização. Vamos ter que repensar entre a gente formas de nos reorganizarmos. E temos que olhar para a estrutura, dizendo, a estrutura é algo que nós construímos, a classe trabalhadora construiu, para fazer a luta sindical. Essa estrutura precisa ser reorganizada para fazer a luta nesse contexto. O contexto de um mês atrás não existe mais. Esta nova regra coloca um novo ambiente. E a organização sindical vai precisar se adequar a este novo ambiente. As campanhas salariais podem ser uma oportunidade riquíssima para a gente juntar as duas coisas. Por um lado, para os trabalhadores entenderem o que está acontecendo e, por outro lado, para que eles apoiem, incentivem e os dirigentes trabalhem em uma profunda reorganização sindical que faça com que o sindicato seja, por um lado, um instrumento de resistência, um instrumento de mudança e um instrumento para recuperar a nossa capacidade para continuar avançando na luta. Não é tarefa pequena, não é tarefa fácil, mas o fato de estarmos aqui nessa sala, com tanta gente acompanhando, significa que nós estamos sintonizados e preocupados. E o que a história mostra é a classe trabalhadora tem condições de resistir e recuperar e avançar. Não sabemos o que vem pela frente, eles também não sabem. A luta será dura, mas não há luta impossível. Aliás, os trabalhadores só enfrentaram lutas impossíveis. Se a gente olhar ao longo da história, as nossas vitórias foram sobre lutas impossíveis. Se nós ficássemos olhando as impossibilidades, os trabalhadores não teriam construído o que construíram. Agora, mais uma vez, os trabalhadores estão sendo desafiados a reconstruir unidade, a reconstruir convergência, a reconstruir capacidade política de enfrentar profundas mudanças para que a gente reassuma, recoloque como centro da nossa atuação as disputas que nós sempre fizemos. Bom trabalho, as centrais agora vão entrar no debate, falando a sua visão de como conduzir as lutas sindicais daqui para frente. O Diese está à disposição de vocês, abrimos essa jornada e queremos
aprofundar convites para ir na entidade, na região, nos estados, que sejam feitos e nós vamos tentar organizar, e nos organizar da melhor maneira possível para ajudá-los a fazer esse trabalho. Entendam que o Diese é um instrumento do movimento sindical para ajudá-los nessa luta. Não faz o menor sentido ter o Diese se não for para fazer isso. O Diese é um instrumento de vocês, construído por vocês, financiado por vocês, para ajudá-los nessa luta. Esperamos que nós estejamos juntos à altura da luta que os trabalhadores esperam que nós façamos daqui para frente. Obrigado.